Olá, bom dia. Hoje a nossa aula é de português, né? Vamos relembrar um pouquinho da história que a prof contou na aula passada, que era a história escrita por Monteiro Lobato, que se chamava As Estrelas. Vocês lembram da história como que começava? Né? Dona Benta, ela estava lá olhando as estrelas, e aí o que que acontecia? A Narizinho reclamava da Emília para ela. Só que ela estava tão concentrada olhando as estrelas que ela nem percebia o que que a Narizinho estava falando com ela. E aí chegou o Pedrinho para conversar com ela e eles acabaram falando, né, sobre as estrelas, sobre os astrônomos também, tá? Então essa era a nossa história da aula passada. Esse era o nosso texto, a nossa historinha da aula passada. Bom, na história de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um texto narrativo. Por que a prof mencionou a história da aula passada? Porque a história da aula passada, ela é um exemplo de texto narrativo. Como assim, prof? O que é um texto narrativo? Um texto narrativo, ele pode ser uma história real ou imaginária que as pessoas criam. O nome já fala, texto narrativo, uma narração. Narrar é contar algo, com começo, meio e fim. Então, o texto narrativo ele tem 3 partes, igual a prof está falando, que é a introdução, que é o começo, quando começa a se falar da história, o desenvolvimento, que é quando a gente conta os acontecimentos, os fatos dessa história, e a conclusão, que é o fim, quando acaba a história, quando acontece o último fato ali que encerra a história. Ah, então, por isso, essas são características do texto narrativo. Então, lá nós tínhamos no texto da Emília, da Dona Benta lá, e da Emília e da Narizinho, essa sequência. O começo, quando a Dona Benta estava olhando as estrelas e a Narizinho reclamou da Emília. O meio, ali onde ela se conversou com a Narizinho e que o Pedrinho chegou. E o final, quando ela fala para o Pedrinho que são os astronautas, né? Por que eles são tão espertos e inteligentes. Então, assim, ele tem uma sequência, começo, meio e fim. Outra característica que é importante é que o texto narrativo ele apresenta elementos indispensáveis para a sua construção. Ou seja, tem algumas coisas que precisam constar nesse texto narrativo para que ele seja realmente um texto narrativo. Então, a primeira característica são os personagens. Tá? Então, nós temos os personagens, que é quem participa da história, o narrador, que é quem conta a história, o tempo, quando acontece a história, o enredo, que é a história propriamente dita, e o lugar, que é o espaço, o ambiente em que se passa a história. Vocês conseguem lembrar lá da história da Dona Benta, lá, todos esses elementos? Bom, os personagens vocês lembram, né? Que era a Dona Benta, Narizinho, Emília e o Pedrinho. Narrador, que era quem estava contando a história. O tempo, né, quando estava acontecendo a história, o enredo, que é o que se passou nessa história, o que aconteceu entre eles ali, né, que a Dona Benta estava olhando as estrelas, que a Narizinho chegou para conversar com ela, que o Pedrinho deitou no colo da Dona Benta também. Então esse é o enredo propriamente dito. E o lugar, que é onde estava acontecendo essa história, né, que a Dona Benta estava lá e ela estava olhando para as estrelas, né, então tem todos esses passos aí dentro da narração. Bom, agora diz assim aqui na nossa apostila: você é o autor. Ao contar uma história, é preciso escolher o assunto a ser falado, usar palavras adequadas e ter muita criatividade. Como vimos, o escritor Monteiro Lobato criou várias histórias usando os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo e também reescreveu muitas fábulas. Então, o que é reescrever? Ele pegou uma fábula que já estava escrita e escreveu ela de novo, só que do jeitinho dele. Vamos ler uma dessas fábulas para resolver a atividade proposta. Então, aqui tem uma fábula que não era do Monteiro Lobato, é uma fábula de Esopo, mas o Monteiro Lobato escreveu ela de novo, só que com as palavras dele. Então, a prof vai fazer a leitura e depois nós vamos falar um pouquinho dessa fábula. O leão e o ratinho. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas de um leão. Parou de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo de um rei. Dias depois, o leão caiu numa rede.
urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, pensou o ratinho, e pôs-se a roer as cordas. Num instante conseguiu romper uma das malhas, e como a rede era das tais que, rompida a primeira malha, as outras se afrouxam, pôde o leão desembaraçar-se e fugir. Moral: mais vale a paciência de um pequeno que o esforço de um leão. Então, essa história é uma narração, porque tem uma pessoa que está contando essa história. Aonde que essa história acontece? Lá na floresta. Quem são os personagens da história? O leão e o ratinho. E o que acontece? Qual que é o enredo da história, né? É o fato de um dia o leão não ter comido o ratinho, ter deixado ele embora, e depois o leão ter sido preso pelos caçadores e o ratinho voltar e roer a rede para o leão se libertar. Então nós temos aí o começo, o meio e o fim da história. Então qual que é o começo? O começo da nossa história é quando o ratinho aparece o leão para o ratinho, mas o leão não come o ratinho e libera ele. O meio da história qual que é? Quando o leão é preso pelos caçadores na rede. E o final da história, quando o ratinho aparece, rói a rede e libera o leão. Então agora, para a gente recontar essa história, nós vamos fazer isso através de desenho. Então vocês vão fazer a ilustração da história separando-a em 3 partes. Introdução, que é o começo da história, que a prof já contou, que é a parte onde o leão e o ratinho se encontram, mas o leão não come ele. O desenvolvimento, que é a parte onde o leão é preso pelos caçadores, né, preso na rede. E o final, né, a conclusão da história, onde o ratinho vai lá e rói a rede e liberta o leão dos caçadores. Então aqui tem os espaços, para vocês desenhar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Certinho? Então, essa atividade nossa de português. E para concluir nossa aula, aqui tem as sugestões de alguns livros de Monteiro Lobato, se vocês quiserem estar lendo sobre o que fala o livro e comprando, né, se a mamãe puder adquirir, se vocês conseguirem ler, é uma sugestão bacana de leitura. Ler e se encontrar é só começar. Aqui, então, o primeiro livro é Viagem ao Céu. O segundo livro se chama Emília no País da Gramática. O terceiro livro é Aritmética da Emília. E o quarto livro, como sugestão, é As Caçadas de Pedrinho. Então, são 4 livros de Monteiro Lobato que tem a sugestão para vocês estarem lendo. Se conseguirem encontrar esses livros e adquirir para ler, são livros bem bacanas para vocês estarem lendo, tá bom? E de tarefinha de casa, a prof gostaria que vocês fizessem um pequeno textinho falando o que vocês entenderam da história do leão e do ratinho. Então, vocês vão escrever um pequeno texto dizendo o que vocês entenderam dessa história. O que vocês entenderam, o que foi mais importante na história, o que vocês mais gostaram nessa história do leão e do ratinho. Não precisa ser um texto grande, pode ser um texto bem pequeno, vocês só falando o que vocês entenderam da história e o que vocês mais gostaram e acharam mais legal nessa história. Tá bom? Um beijo, um abraço, bom final de semana para vocês e até a nossa próxima aula.